Queria começar agradecendo Giovanni e Daphne, que prontamente aceitaram esse convite. Eu e o Denis, a gente estava conversando um pouquinho mais cedo agora, não sei quem chegou mais tarde, se chegou a escutar, a gente estava acompanhando as notícias. O Denis teve a ideia de fazer essa live, fazer essa aula, e a gente escolheu essa data por um acaso. Não, a gente não sabia que era uma data especial, né? Que era uma data em que teria essa repercussão toda que está tendo hoje. É, o que a gente vinha acompanhando era essa preocupação crescente de pais, familiares, crianças, adolescentes com, com o que veio acontecendo nessas últimas semanas. E a gente pensou de pronto na Giovana e na Daphne, porque elas têm currículos muito complementares, né? Então, eu até trouxe o currículo das duas aqui para apresentar a Giovana e a Daphne. A Giovana é psicóloga, mestre em psicologia da infância e da adolescência, doutora em psicologia clínica, professora da Universidade de Tuiuti do Paraná, onde é orientadora no mestrado de psicologia forense. Tem experiência na área de psicologia clínica, atuando em clínica particular e em psicologia clínica forense. A Daphne é psicóloga, mestre em ciências do comportamento, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento, especialista em gestão de emergências e desastres, atualmente é psicóloga clínica e docente. Ela tem interesse na atuação da psicologia da saúde em situações de luto, crises, emergências, riscos, desastres, terapia comportamental e terapias contextuais. Então, quando a gente estava pensando sobre isso, tanto a Daphne quanto a Giovana já deram aula já na DIAD sobre esses temas, como é um tema complexo, né? Então, ataques à escola, né? Então, é um tema que envolve diferentes grupos de pessoas, né? Então, é um cenário complexo que envolve as vítimas, os familiares das vítimas, os perpetradores, a sociedade de uma forma geral, que está muito assustada, então, pais de crianças em idade escolar, crianças e adolescentes, os próprios alunos, envolve os cuidadores, a gente, né, os psicólogos e outros profissionais da saúde, a mídia, que parece que vem tendo um papel importante nessa situação toda, e a gente convidou a Daphne e a Giovana para ajudar a gente a entender esse cenário complexo e ajudar a pensar nas possíveis atuações que a gente, como psicólogos, a gente pode ter. Eu só quero dar as boas-vindas aqui a Giovana e a Daphne e agradecer também a disponibilidade de vocês duas de estarem aqui com a gente. A gente achou importante, o quanto antes, trazer esse debate, trazer essa conversa para contribuir um pouco com essa situação toda que está acontecendo no país. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. E deixo a Adriana ali à frente da conversa. A gente ficou pensando muito hoje ao longo do dia, inclusive conversei com a Daphne, com a Giovana, com o Denis, para pensar em por onde começar essa conversa, né? E eu pensei em começar por onde a maior parte das perguntas estava relacionada a essa questão, né? De que vemos que temos pessoas muito assustadas. Então, a gente tem as crianças, os adolescentes assustados, os pais assustados. Hoje, parece que muitos pais não mandaram os filhos para a escola. Isso tem chegado no consultório, então, os pais trazem essa questão, vêm perguntar para a gente o que a gente faz, como é que a gente conversa com as crianças. Hoje, inclusive na escola da minha filha, eu fiquei sabendo de uma situação de um aluno que foi com uma faca para a escola. A gente descobriu que o menino levou uma faca para a escola. Amiguinhos contaram isso. E aí foram entender que ele estava com medo de que algo acontecesse e ele levou uma faca para se proteger. Caso acontecesse uma invasão, era um menino de 11 anos de idade. Então, ele não levou porque ele queria fazer nada, era só para se defender. Então, né, olha o tamanho do sofrimento que essa situação toda tem gerado. Então, eu acho que essa é a primeira pergunta que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir, conversar, né, de como é que a gente cuida dessas crianças, desses adolescentes. A Adriana Rossi acabou de trazer aqui, né, que no consultório dela ela está recebendo crianças que vêm com essa preocupação. Eu faço parte de vários grupos de pais e mães do WhatsApp, né, é o tema do momento. Então, como psicólogos, né, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que estão sofrendo?
pergunta tanto para a Daphne, para a Giovana, quem quiser começar. Se a Daphne quiser falar, porque se eu começo, eu não paro nunca mais, Daphne. Então, primeiro, muito prazer, eu não te conhecia, mas se você quiser começar, fica à vontade, por favor. Eu acho que tem uma coisa que eu gostaria de falar sobre a Daphne. Me corrige se eu... A Daphne, ela trabalhou, quando teve aquele atentado em Suzano, na escola de Suzano, a Daphne, ela trabalhou com os primeiros cuidados psicológicos, né? Para as vítimas Foi isso, Daphne? Sim, foi isso. Giovana, é um prazer estar aqui junto com você, com a Adriana, com o Denis, com todos e todas que estão aqui. Ao mesmo tempo é um prazer e ao mesmo tempo, toda vez que a gente fala, né, acho que o motivo que nos une aqui é lamentável, né, mas ao mesmo tempo é um prazer a gente poder discutir, né, falar, pensar junto. Muitas coisas a gente vai pensando à medida que vão acontecendo, né, as demandas. Eu tenho essa atuação, né, como a Adriana falou, quando a gente teve o tiroteio, né, na escola Arral Brasil em Suzano, que já fez aniversário aí, né, foi em 2019, em março, né, numa época parecida como a que a gente está vivenciando agora, de alguns casos. Eu também sou mãe, né, também tenho acompanhado essa situação também, né, por essa perspectiva, né, e também, né, como psicóloga e nessa lida, né, com pais, com crianças, e acho que é um assunto que atravessa a todos nós, né, de alguma forma, e é algo que, assim, em linhas gerais, eu acho que a gente está falando muito de cenários de violência, né, eu acho que eu vou falar um pouquinho, acho que posso trazer algumas contribuições desse meu espaço, né, dessa minha figura, né, em relação a trabalhos que falam sobre gestão de emergências e desastres. E quando a gente fala sobre o que aconteceu lá em Suzano, né, e acredito que se encaixe também com o que a gente tem visto, né, os últimos eventos, a gente fala de uma situação de emergência, né, então a gente fala de uma situação em que a gente precisa de uma ação imediata, né, a gente precisa de uma atuação rápida, e que aquilo que a gente tem no momento não é suficiente para a gente poder lidar com aquela ameaça, com aquele risco e com aqueles danos, né, com aqueles prejuízos. E pensando nesse cenário atual, né, eu acho que um pouco do que a Giovana falou, né? Vocês vão me ajudando, senão eu também posso perder um pouco o foco, mas pensando nesse direcionamento da questão dos pais, né? Desse receio, né, em relação à escola. A gente até conversando hoje comentou que foi sem querer, né, o dia hoje, né, que foi um dia tenso, né, que foi um dia que mobilizou muito as pessoas, as crianças, os pais, os professores, mas ao mesmo tempo a gente já consegue perceber um pouco do resultado, né, do que foi hoje. Muitas ameaças aconteceram, né? Talvez vocês tenham acompanhado, eu acompanhei isso, né? De relatos de pessoas e na minha história também, de muito policiamento, né? De muito investimento mesmo, né? Em segurança, os policiais nas portas das escolas, né? Algumas escolas com algumas medidas de detector de metal, né? De revista, né? Das pessoas e o quanto que isso causou aí, né, toda uma mobilização, né, antes de hoje e hoje ainda, e acho que em relação a essa orientação, a gente precisa pensar em vários cenários, né, é um pouco daquela resposta que a gente brinca que é a resposta de psicólogo, né, depende, e o que depende, né, eu acho que depende muito do que a gente tem, né, nessa relação entre os pais, como é feita, né, essa relação, porque eu ouvi de muitos pais assim, mas a gente conversa, não conversa, o que fala, o que não orienta. Eu fico imaginando que esse menino que levou a faca, provavelmente ele estava sofrendo muito, né, com esse medo, e talvez ele não tenha tido a oportunidade de conversar com alguém sobre esse medo e pensou que essa seria talvez a melhor opção, né, de estar ali armado para poder lidar.
eu lembro de já ter visto em escolas, né, com essa experiência de ataques, casos de muitas crianças também, que muitas vezes eram abordadas, né, portando facas, né, alguns objetos assim, e na verdade isso era corriqueiro, porque era o objeto que fazia parte de um comportamento autolesivo, por exemplo, né? E que muitas vezes também não tinha nada a ver com ameaças, mas que causava toda uma comoção, né? Eu lembro lá em Suzano, aconteceu, né, de encontrarem esses objetos e era, né, desconectado desse contexto, né, de ameaça, né, de algum tipo de risco. Acho que, seguindo um pouco nessa linha do depende, né? Eu acho que vai muito do que as crianças sabem e entendem e conhecem, né? Daquele contexto. Acho que pensando nessas situações mais recentes, né? Uma coisa que ocorre, acho que da gente refletir, né? Até tinha comentado com a Adriana, essa diferença desse último caso, né, que foi na creche, né, lá em Blumenau, que ele foi um pouco diferente, né, em relação a esse tipo de cenário, né, quando a gente fala de crianças dentro da escola, né, foi uma situação em que não era um aluno, não era um ex-aluno, né, não era um funcionário, não era alguém ali diretamente envolvido. E acho que faz a gente refletir um pouco, né? Eu acho que todos devem pensar nisso, né? O quanto que acho que foi uma máxima muito repetida, né? Nesses dias, a escola é um ambiente seguro, né? Ela né? A gente tem que afirmar isso, né? Que a escola é um ambiente seguro, ela deve ser um ambiente seguro, mas como qualquer outro ambiente de qualquer outro local, tá suscetível, né? A situações de violência de diversas ordens, né? Então, acho que pensar acho que por isso que talvez foi um pouco questionado, né, a postura de até mesmo algumas escolas e alguns pais nessa questão de não ter aula, né, de cancelar mesmo, né, institucionalmente, dos filhos não irem, né. É claro que não vejo mal nenhum também, né, nessa escolha de não ir, de não se expor a essa situação, mas se a gente pensa em colocar isso, né, como uma prática, inclusive, é algo muito preocupante, né. Você pensar em ter tanta coisa, né? A gente viveu há pouco estamos, né, vivendo um pouco com a pandemia, né, essa interrupção, né, acho que isso é algo que caracteriza um desastre, né, a gente interromper o funcionamento, né, da sociedade, o funcionamento da comunidade. Então, você dá esse tom, né, de gravidade para a situação, não é que não seja uma situação grave, mas acredito que a gente pode dar mais força, né, a esse, eu não sei como eu nomeio, né, a esse movimento, a essa mobilização, né, que de alguma forma está havendo em prol de atos violentos, né, dentro da escola. Então, acho que são questionamentos, né, para a gente fazer em relação a essa questão de como cuidar, né, das crianças e dos adolescentes, e ainda naquele caminho, né, que eu falei do depende e da criança, pensar um pouco na idade, né? Porque às vezes isso é uma coisa que a gente vê muito em desastres também. É muito tentador e é muito atraente, né? Você falar de desastres. E eu me coloco nisso também. Acho que todo mundo, né, gente? Você está passando por um acidente numa rodovia, a maioria das pessoas vai dar aquela olhada, vai querer, né, saber um pouquinho, né, do que está acontecendo. Então, é muito noticiado, né? Acho que é muito falado, tá ali no jornal de manhã, na hora do almoço, à noite, de madrugada, né? O tempo inteiro. Então, de repente, uma criança que tem acesso a isso, acredito que seja interessante ter uma conversa, talvez, né? Mais aprofundada, né? Para saber como que essa criança está. Né? De novo, o caso do menino lá da faca, né? Imagina o que ele ouviu, o que ele viu, né? Para pensar que ele precisava se defender, né? Acho que é um outro ponto também que num diálogo, né? Numa conversa, de repente poderia ser colocado, né? Olha, não é função sua se proteger, né?
é função dos seus pais, é função dos seus professores, da escola, né? Então, acho que depende muito do contato, né, que a gente tem, e que hoje em dia, né, de forma geral, as crianças têm acesso a tudo, né? Qualquer olhada que você dá ali num celular ou numa TV, né, qualquer rede aí social, vai vir, né? Vem notícias, vem cenas, né? Eu particularmente achei bem positivo, né? Eu nem, para ser bem sincera, eu nem acompanhei muitas coisas de notícias, mas eu vi muito esse reforço sobre a questão da mídia, né? Vi alguns veículos, inclusive de psicologia, de saúde mental, recomendando, né, o quanto que é importante não expor, né, o agressor, não trazer essas informações, né, de forma muito explícita, que é aquela questão, né, a gente precisa falar, mas não de uma forma sensacionalista, né, o quanto que isso pode, inclusive, chegar, né, nas crianças e causar também todo esse temor. Uma coisa que eu fiquei pensando agora, assim, eu tenho acesso a grupos, ao que é passado em grupos de pais, mas pensando que crianças e adolescentes hoje em dia têm, já a partir de uma certa idade, celular, WhatsApp, deve estar rolando entre eles ali as notícias sempre passadas, né? E eu nem sei se tá ou não, acho que talvez quem atende criança pode falar aqui se isso aconteceu. Mas é isso, né? A gente conversando ou não, talvez eles estejam tendo acesso de qualquer forma a esses acontecimentos, né? Posso me meter um pouquinho? Deve, pode falar, gente. Então, tá bom. É bastante coisa aqui que eu pensei enquanto a Daphne falava, mas eu, inspirada pelo Pedro Quaresma, eu separei aqui porque eu tinha a frase na minha cabeça e não lembrava de quem era, e fui atrás. É uma frase do Descartes que diz assim, que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis. E nós estamos frente a um problema muito difícil que envolve um contexto para além do individual, né, para questões culturais fortíssimas, muito pesadas, e que residem sobre fake news e desinformação, que nos levam para uma outra questão maior, que é a violência nas escolas, mas também a violência como um problema de segurança pública. Então, é uma coisa que, a hora que eu fui tentando organizar um pouquinho e trazer algumas coisas para falar, eu fiquei aqui perdida num mar de coisas que eu fui buscando, num mar de números, porque eu não vejo outra forma, que não é um método fácil, de lidar com a desinformação, porque quem é que cai na fake news? Quem consome desinformação, quem está desinformado, e aqui eu não estou falando da pessoa bem intencionada ou da pessoa mal intencionada. Eu tenho uma aluna estudando fake news e desinformação e eu não sabia a diferença até o momento em que ela começou a trabalhar com isso. E eu penso que uma das maneiras, e acho que foi um pouquinho disso que a Daphne falou, de combater isso é com informação, porque a desinformação, ela gera pânico. E embora a gente tenha que trabalhar levando até as pessoas a informação, ou seja, quais são os sinais de alerta, a gente não deve tratar esses sinais de alerta como disparadores de pânico, que é o que a gente tem visto aí nesses últimos dias, né? Verdadeiros, pessoas passando mal mesmo, tendo de verdade crises de ansiedade, de pânico, né? Voltando ao menino da faca, a hora que você começou a falar, a primeira coisa que me veio foi, gente, esse monte de criança que está levando faca, porque eu não ouvi só esse não, viu, Dri? Eles estão com medo, né? Enquanto que a gente sabe que essa não é a resposta, mas lá na fantasia da criança ela tá se defendendo. Então, é preciso falar, e os números são um pouquinho chatos, e são números internacionais, a gente não tem esses números aqui bem estabelecidos de uma forma confiável no Brasil. Nos últimos 15 anos, há o registro internacional de cerca de 500 assassinatos de massa.
Assassinatos de massa são diferentes do que a gente chama de assassinatos de escola, que internacionalmente são definidos lá pelos atiradores de escola. O acesso à arma é diferenciado do que no Brasil, então no Brasil a gente tem esses últimos aí, a faca, né? Que também pode acontecer, mas no exterior é a minoria, cerca de 6% são feitos com instrumentos que não armas de fogo. Desses 448, sem pensar lá em Suzano, sem pensar em Goiás, que foi o anterior à creche de Blumenau, né? Tem outras características. Dentro dos assassinatos de massa, você tem cerca de 2% que ocorreram dentro de escolas, como o de Blumenau. O de Blumenau, embora nós tenhamos pouquíssimos dados, ele não se caracteriza como um atirador de escola. A princípio, aquele cara não tinha nada a ver com aquela creche, ele poderia ter entrado num shopping, que acontece mais em comércio do que em escola, ele poderia ter cometido numa praça, até hoje não temos nenhuma informação confiável, eu já ouvi falar de surto psicótico, que é algo comum, né, em indivíduos que cometem tanto os massacres em escola, quanto os massacres, né, os homicídios em massa. Então, são muitas informações para a gente poder encampar um movimento contra a desinformação. Informações que são, inclusive, de difícil acesso para grande parte de nós, dentro da psicologia. Né? Para o grande público, para a massa, isso é mais difícil ainda. O maior estudioso de tiroteios em escola, ele se chama Peter Langman, e ele estuda esse assunto há 50 anos, gente. Num levantamento desde a década de 70, ele tem o perfil, ele teve acesso a 64 atiradores de escola. Né? Desses 64, 3 são meninas. Então, a gente já começa a escutar assim, não tem menina, tem menina. Se você olhar para o assassinato em massa, esse número sobe um pouquinho, né? Proporcionalmente, mas ainda assim, fenômeno da violência, na mulher se manifesta diferente dos homens. Então, a gente tem que tomar cuidado com a estereotipização dos perpetradores de violência. Né? Todos são vítimas de bullying. Não são. Consegue-se chegar a um número de 50%. Mas e os outros 50%? A gente nem sabe, porque alguns se matam. E, mesmo quando não se matam, como é que a gente sabe que ele sofreu bullying ou não? Você precisa ter acesso à própria escola. Os professores, muitas vezes, não conseguem detectar as situações de agressão dentro da escola. Os agressores tendem a não contar que propagam agressões psicológicas contra os seus colegas. Então, é um fenômeno multideterminado. É multideterminado. As respostas que nós temos visto que são válidas, como a Daphne disse, eu concordo com a Daphne, elas são uma resposta que o Estado tenta dar por meio do policiamento, detector de metal, tudo que a história já mostrou em outros países que não funciona. Não adianta colocar o cara de escopeta lá na porta e não adianta colocar detector de metal. Os números vieram lentamente aumentando, não é um aumento exponencial, mas a gente sabe, a Daphne, acho que pode falar disso melhor do que eu, tem esses procedimentos de reação frente à crise, que são importantíssimos, mas quando a gente fala desta violência extrema na escola, não do bullying, né, do assassinato dentro das escolas, o Langman fala, ele chama de proação, que na verdade eu acho que ele se refere a procedimentos de prevenção mais ostensivos, e que se dão por meio da informação, primeiro aos profissionais, a todos os profissionais envolvidos no contexto escolar e também aos pais. Giovana, eu achei importante que você
tocou justamente numa das perguntas que mandaram para a gente no Instagram, que era isso. A pergunta vinha assim, segurança armada nas escolas ajuda? É importante? E o que você está falando é que existem evidências de que não ajuda, talvez até atrapalhe. Isso? A longo prazo, ele não funciona. Mas, veja, é uma resposta importante que o sistema deu nesse momento, e eu acho que a Daphne deve ter até mais dados sobre isso, porque eu imagino que quando tem lá um desastre, também tem respostas que sejam as que têm que ser dadas ali na hora, para você diminuir o pânico mesmo das pessoas. Mas, por exemplo, aqui no Paraná e Santa Catarina, despencou um monte de estrada, matou um monte de gente. Então, teve a resposta rápida de vamos fechar a estrada. Agora, o que é que eles estão fazendo? Nível de chuva altíssimo, fecha a estrada antes, mas as pessoas tiveram que ser educadas nesses 2 meses para desenvolver procedimentos de proação, de prevenção. Então, eu não estou dizendo, gente, que nesse momento, quem sou eu? Eu não sou especialista em segurança pública para dizer que é ruim, nesse momento, lá, a patrulha da guarda escolar. Eu tenho certeza que é bom para a ansiedade de muitas pessoas. Mas que a médio e longo prazo, essa não é a resposta da qual precisamos, eu tendo a dizer que não é. Eu não sei o que é que a Daphne acha, o que é que os estudos aos quais ela tem acesso mostram. Acho que isso é bem comparável mesmo quando a gente fala do efeito do desastre, né, nessa escala temporal, se a gente for ver, né, porque no começo, né, ali nas primeiras 24, nas primeiras 72 horas, né, de um desastre, tudo se concentra, né, para aquelas ações de combate ao evento, né, ao estressor, de salvar vidas, né. E acho que um pouco do que a Giovana estava falando me remete ao que a gente fala sobre uma cultura de prevenção, né? Acho que a gente está falando da forma como a gente está se relacionando com um risco, que é um risco real, que não é um risco novo, né? É um risco que existe desde sempre, né? Se a gente for pensar de uma forma bem abrangente da violência, né? E que a gente lida com ela somente quando ela acontece e quando ela nos atinge mais proximamente, né? Acho que essa ameaça, né? Não vou saber dizer, mas se a gente for olhar estatisticamente, assim, quantas crianças e quantos pais existem, né? Grande parte da população, e mesmo não precisa ser pai e criança, né? Você pensar um avô, um tio, um primo, um irmão, né? Então, de alguma forma, todo mundo está um pouco atravessado com essa preocupação, né? Da insegurança das escolas. Então, pensar sobre isso, né, nesse sentido de uma cultura de prevenção, é algo que não faz muito parte da nossa cultura, da cultura brasileira, vou generalizar assim, né? Isso é uma coisa bastante discutida nesse âmbito de desastres, no sentido de que a gente muitas vezes desenvolve tecnologia e desenvolve ações de resposta adequadas, de reconstrução, né, por consequência de prevenção, a partir da ocorrência, né? Isso faz parte da história, né? Do contato, né? Com emergências e desastres. A partir das experiências, a gente vai criando boas práticas, né? Para outras ocorrências, e nesse caso, acho que por isso que a gente sempre refere, por exemplo, se refere aos Estados Unidos, né, que é um país que tem um histórico, né, grande, muito maior do que o Brasil tem, por exemplo, em relação a esses ataques. E o quanto que, de uma forma geral, né, como eu estava falando dessa cultura de prevenção, a gente não está acostumado. E, de certa forma, eu vejo até por um lado até positivo, né, essa reação, no sentido da gente prestar atenção mesmo, né, nos ambientes. A própria questão, por exemplo, quando teve um incêndio, né, na Boate Kiss, né, esse, né, considerado um desastre, muito se mobilizou em relação a alvarás de funcionamento de casas noturnas, né, a própria mobilização de um monte de
de regularização, de busca, né? A gente escuta falar muito no relato dos pais, né? Que perderam seus filhos lá, a gente acredita que eles estivessem num local seguro, né? Que tivesse segurança, né? Que tivesse todo um controle. Então, é o que todos os pais geralmente esperam de uma escola, né? A gente espera que aquela instituição, né, aquele espaço ofereça a segurança, né, para as crianças enquanto elas estão lá. E o quanto a gente não pensa muito, então, nessa parte, né? Por exemplo, a saída de emergência, né? É algo que não é muito corriqueiro, né? Algumas empresas fazem porque às vezes tem normas, né, que obrigam. E o que as pessoas geralmente fazem quando tem simulação de incêndio, por exemplo? Ah, não, é simulação, volta a trabalhar, né? Ah, tá, já sei o que fazer, e não faz, e não participa, né? Então, às vezes, acaba participando muito quem é obrigado a participar, né? E com crianças também isso não é muito realizado, né? A gente ter essa preparação. Então, de certa forma, eu entendo, né, esse momento de mobilização importante nesse sentido. Acho que, né, como a Giovana falou, também instiga um pouco essas medidas que a longo prazo não vão ser efetivas, né, e também não vão diminuir a chance de que aconteça novamente, mas que vão mobilizar ali um cuidado, né, uma atenção para que a gente possa conectar isso com outras ações, né? Que, como a Giovana falou, é um fenômeno assim que é muito complexo, né? Eu lembro quando a gente fez a atuação lá em Suzano, eram assim, só da psicologia eram muitas frentes e tinha muito trabalho para todo mundo. Né? Então, tinha muita gente lá da psicologia escolar, né, com muita coisa para fazer, né, eu estava lá nesse caminho, né, da psicologia de emergências e desastres. A gente tinha a Defensoria Pública, a gente tinha os psicólogos ali que estavam mais focados em questões de abusos, né, da violência cotidiana. Então, são muitas frentes, né? É um fenômeno muito complexo e que a gente vai vendo o quanto que, pensando um pouco naquela escala temporal, né? Eu acho que se a gente pudesse definir, não acredito que estejamos vivendo uma emergência coletiva, mas se a gente pudesse fazer essa comparação, eu acho que a gente está num momento saindo da fase da resposta, né? Como se a gente estivesse ainda lidando ali com aquelas primeiras 72 horas e estivesse caminhando para um caminho de recuperação, né? Se a gente pensar num ciclo, né, de ações, os ciclos da defesa civil, né? A gente fala que tem a prevenção, tudo aquilo que a gente faz, né, para evitar que aconteça, né, a emergência, o desastre, a preparação, que vai ser aquele momento em que a gente vai planejar o que vai ser feito e como vai ser feito em cada situação, e depois, quando acontece a resposta, que é aquela ação imediata, né, quando acontece o evento, e a recuperação, que é o que vai preceder ali as ações de reconstrução, né, para voltar nesse ciclo, né? Então, tudo aquilo que a gente faz, inclusive de recuperação, precisa estar articulado com a prevenção. E aí eu questiono, né, com essas ações, né, do policiamento, do detector de metal, acho que além, né, dessa questão de não ter dados, né, que mostrem essa efetividade a longo prazo, eu vejo o quanto que isso pode também trazer mais pânico, né? Da mesma forma que vê o vídeo, né, ali das violências, de repente você vê, né, uma figura, poxa, nunca tem, de repente tem aqui uma pessoa com uma arma, tem uma pessoa com cara feia, né? Tem ali, né, uma truculência às vezes, né, com algumas coisas. Tem, às vezes, aquela coisa chata, né? Eu dou aula numa faculdade que tem uma escola básica e que a maior parte da reclamação das pessoas era o quanto estava demorando, porque tinha detector de metal. Então, estava, assim, criando um trânsito imenso, né? Então, tudo isso causa um desgaste, né? Ali na dinâmica, né? E que acaba, às vezes, até desviando, né? Da preocupação e criando várias outras preocupações.
Mas, enfim, acho que um pouco nessa questão dessa noção temporal, né? Eu acho que a gente precisa sempre conectar, então, essas ações e não deixar esse assunto passar, porque é o que acontece depois do desastre, né? Vai estar na mídia, e acho que vai estar por muito tempo ainda, mas não havendo outros eventos, isso vai ser esquecido. Assim como foi esquecido quando aconteceu lá em Suzano, né? Por isso que quando há, né, essas ocorrências, né, como teve lá em São Paulo recentemente, né, o mesmo grupo em que eu atuei quando a gente trabalhou lá em Suzano está agora atuando, né, lá na escola lá em São Paulo, né, em que teve morte, né, teve a morte da professora, né, teve todo um contexto ali de luto. É a gente pensar também no quanto a gente precisa dessas ações, né, de recuperação, nesse apoio aos enlutados, né? Então, não só, né, obviamente, ali os familiares, né, das pessoas que faleceram, que foram mortas, mas também daquele ambiente, né, da escola. De forma geral, né, a ideia é pensar que aquilo não pode ser esquecido, né, e aquilo precisa, de certa forma, ser não é a melhor palavra, eu ia falar celebrado, não é celebrado, né? Mas é aquilo ser tratado. Óbvio que celebrado daria uma ideia de comemoração, que obviamente não é o caso, né? Mas é no sentido de tornar aquilo presente, né? Então, tornar aquilo presente em termos de ações de prevenção, em termos de ações que não deixe elaborado, talvez, sim, né? Agora eu fui ler aqui, honrar a memória, né? Sim, fazer, então, espaços, né, de memoriais, né? E isso é uma coisa que a gente vê bastante dentro desse contexto de emergências e de desastres, o quanto que também, muitas vezes, isso é feito de forma a não estar alinhada com quem de fato viveu aquilo, né? Eu lembro lá em Suzano que teve uma situação em que teve uma homenagem que foi feita, mas foi uma homenagem assim que não foi consultada para as pessoas que estavam vivenciando, né? O que vivenciaram, né? Os professores, os alunos. E eles não gostaram, e eles pediram para que fosse desfeito, né? E aí mostra, né, quase que foi sentido quase como que mais uma agressão, né? Vocês estão fazendo, porque foi algo muito, muito na época, né? Muito noticiado, acho que todo mundo deve lembrar. E hoje em dia, o que a gente escuta falar, né? A gente só vai falar sobre isso quando acontecem outras situações. Então, imagino que isso vai acontecer com as situações que a gente está vivendo agora, né? Vai caindo no esquecimento e aqueles mesmos problemas sociais, né? E todo aquele contexto social que acaba produzindo tudo isso vai continuar acontecendo, né? Eu torço, Daphne, para a gente poder aproveitar esse momento e pelo menos tentar encontrar esse ponto que é muito sensível de não ser alarmista, mas sim vigilante, e de poder aproveitar a ocasião para fornecer informações de qualidade, por exemplo, para os pais, para que eles possam ajudar essas crianças, para os professores, para que eles possam ajudar os seus alunos, a sua comunidade e os pais, para que a gente possa ir ampliando essa rede e disseminando informações importantes e relevantes, indo para um lugar oposto ao do pânico, né? Mostrando para as pessoas que, se a gente tem mais fundamentos, a gente pode se sentir menos ansioso, a gente pode estar alerta, e devemos estar alertas. Quer dizer, se eu tenho que entrar no carro na rua escura que queimou a lâmpada meia-noite, eu não vou estar alerta? Vou estar alerta, mas não preciso estar em pânico, porque eu sei que ali é um lugar perigoso. Quer dizer, eu tenho essa informação e eu posso agir de uma maneira a me proteger. E aí que eu penso que a gente precisa desfazer alguns estereótipos, derrubar alguns mitos acerca dos meninos e meninas, mas principalmente dos meninos que matam em escolas. Esse ator, o Peter Langman, ele diz assim, e ele é categórico nesses 50 anos de pesquisa, ele diz assim, que ele tem uma certeza,
ainda que o fenômeno seja super heterogêneo, e daí, se vocês quiserem, eu posso dar algumas informações sobre essa heterogeneidade, mas ele diz, eles sempre dão algum sinal. Ele, inclusive, tem as categorias de sinais que esses meninos dão. Sempre dão sinal. Então, ele desenvolveu uma prática de avaliação seria uma espécie de avaliação de risco, né? Tem um nome bonitinho, eu já olho aqui, onde ele mostra todos os pontos mínimos, os pontos mínimos que tem observados e quem pode fazer isso. E aí ele envolve realmente a comunidade de uma forma a mostrar que esse não é um problema isolado. Então, esse é um problema político, econômico, social. Nesse social, a gente envolve a escola, a família. Então, quando dizem assim, mas por que crianças que sofrem bullying, a elas é atribuído um maior risco? Porque a criança que sofre bullying, ela sofre bullying em grande parte porque ela já está sob outras condições que a vulnerabilizam. Aí você encontra este fator em comum entre os atiradores. Famílias onde a prevalência de pais usuários, pais que abusam de substâncias, mães agressivas, presença de abuso sexual por parte de pessoas próximas. Então, mas o que eu não posso dizer? Eu não posso dizer que bullying faz com que o menino entre lá na escola e mate, porque a maioria que sofre bullying não faz isso. A maioria que o pai e a mãe bebem, batem, espancam, não fazem isso. Mas tem sinais que você vai agregando, como se montando um quebra-cabeça, que vão sinalizar, inclusive para nós, na prática clínica. Opa, aqui não é mais fantasia de violência. Saiu da fantasia. Começou aí se aproximar de um planejamento ou de um estudo do ambiente que pode levar a um planejamento. Então, a gente tem que ensinar as pessoas esses aspectos que são importantes. O que nesses dias eu fui procurada por pais e por profissionais de educação e por colegas. Olha, o menino diz que morre de vontade de matar alguém. Isso é um sinal de que esse menino vai matar? Aí vem o depende da Daphne, né, Daphne? Depende, eu preciso olhar para um contexto. Então, você pega um menino segurando uma arma, e ele é um menino que treina para as Olimpíadas, para o saque rápido, lá, aquele que atira nos pratinhos. Eu olho para essa foto isoladamente, ele é uma criança com uma arma. Se eu olho para o menino que está tirando essa foto, não pratica esporte e está mostrando essas fotos para os colegas, ele está fazendo o que a gente chama de leaking, que é um tipo de vazamento, ele está dando um sinal. Então, a gente tem que olhar para esse contexto. E isso, eu tenho essa convicção de que a gente pode ensinar. O cuidado e a maior dificuldade é como ensinar isso sem causar pânico nas pessoas. Como a gente levar essas informações de maneira a contribuir para que contribuir, fazer com que isso que a Daphne falou, né, que é o fenômeno, as coisas vão sendo esquecidas, quer dizer, desabou um monte de casa lá na enchente de Angra, 10 anos depois estão construindo casa lá de novo, né, porque aquilo ficou para trás, tanto na memória, mas também ficou para trás em termos de poder público. O poder público não atuou aonde ele tinha que atuar. E se nós ficarmos esperando que o poder público atue junto a todas as escolas, a todos os professores, vai ser difícil a gente conseguir ter resultados que protejam pelo menos as nossas comunidades, as comunidades nas quais nós mesmos estamos inseridos. O método é muito difícil, mas a gente precisa começar e mostrar. Alguém falou de projeto de extensão, eu acho que é um caminho, a gente começar a mostrar para as pessoas o que é que dá para fazer.
Aonde a gente pode atuar? Eu separei aqui, gente, porque vocês contaram que era uma live aberta. É um livro, parece que ele está esgotado nas grandes redes, mas que tem na editora, que é na editora da Universidade Federal de São Carlos, que é um programa para ser trabalhado em escolas. Não dá para ver porque eu desfoquei aqui, se chama Violência Nota Zero, da professora Lúcia Williams e da professora Ana Karina Stelco Pereira. Ele é um programa, né, para professores, traz orientação para pais, não vai resolver nosso problema, não é? Se fosse fácil ler o livro, né, não vai resolver, mas quer dizer que existem algumas diretrizes para que a gente possa trabalhar. Queria fazer uma pergunta para vocês, tanto Giovana quanto Daphne, né? Vocês, acho que a Giovana que citou essa questão de que esses meninos ou meninas, às vezes, compartilham informações nas redes sociais, fazem planos, compartilham planos, e um debate que está muito presente sobre o controle das redes sociais, né? Sobre ter algum tipo de regulação das redes sociais, e isso tem sido muito polêmico, porque as pessoas falam em censura e coisas desse tipo. Queria ouvir um pouco o que vocês pensam sobre isso, sobre essa regulação das redes sociais. Bom, censura é ruim, né? Censura é ridículo. Isso acho que é unânime. Mas aí, sem dizer o que eu acho, então, tem um dado que é muito interessante, que é assim, esses vazamentos, primeiro que eles não se dão prioritariamente pelas redes sociais. Então, eu acho que tem que haver um controle, porque tem coisas muito absurdas em termos desse desencadear pânico, em termos de fornecer desinformação. Mas, quando eu falei de desvendar mitos, e eu até coloquei aqui, né, para não deixar de falar, porque daí o menino vê e copia, né? Não é um fenômeno tão simples e linear assim. Então, eles, primeiro que não conseguem copiar exatamente, né? E daí quem copia? Nós temos 3 tipos de assassinos de escola, 3 tipologias que podem, inclusive, se misturar um pouquinho, que são os psicóticos, são os traumatizados, que são aqueles, e que os psicóticos podem ser traumatizados, mas você tem que ver qual é a base maior, o que é mais forte na história. Então, os traumatizados são aquelas crianças que têm toda essa história de estressores ambientais, de violência familiar, de abandono, de negligência muito forte, e você tem os que, eu não gosto de dizer, não é os psicopatas, mas são aqueles que têm indicadores já de psicopatia em termos de insensibilidade emocional. Para cada um funciona de um jeito. Então, quando você tem lá, pensando em controlar as redes, porque nas redes se fala de nazismo, tá? Os assassinos psicóticos, que são os mais movidos por ideologia, as ideologias não são as ideologias de massa. O que as estatísticas mostram é que são ideologias criadas por eles para justificar as próprias ações e dar sentido para os ataques. Então, um ou outro lá talvez teve uma ideia, leu lá em Columbine, eles fizeram no dia do nascimento do Hitler, ok, mas do ano de Columbine 98, a partir de, acho que 10 anos depois, posso estar enganada, mas por ali, outros atiradores criaram ideologias em cima dos de Columbine, sem nem saber que eles falavam de Hitler. Os indicadores de psicopatia se inspiram nos assassinos seriais descritos nos filmes, esses que são glamorizados, o Ted Bundy, o Jeffrey Dahmer. Então, eles têm esses, né, a gente chama de role models,
São esses que os inspiram, né? E os traumatizados não têm ideologia, é um outro padrão de comportamento. Então, Denis, eu não consigo responder a tua pergunta dizendo assim, olha, tem pesquisas que mostram que ao olhar, ao ser bombardeado pelos fatos, o ataque é o gatilho para o ataque. Porque o que os autores, os pesquisadores têm defendido é que não existe um único gatilho. Há uma construção. É como a gente falar que o filme violento, a Paula estudou isso na década de 80, 90, quando se dizia que assistir um filme violento fazia alguém matar alguém. Não é o que faz matar. Ele aumenta temporariamente o comportamento agressivo, logo após do filme. Depois entra numa curva descendente, mas o indivíduo que tem outros fatores associados pode assistir o filme e aquele seu gatilho. Então, eu não sei bem até que ponto e no que essa regulação deveria ocorrer, além do conteúdo de desinformação. Eu não respondi, né? Mas eu achei importante trazer esses dados, porque a gente daí acha que a maioria vai lá porque o nazismo... Não é. Alguns foram, mas não é. Vocês sabem que a maioria dos atiradores de escola, metade tem alvos que não são aleatórios. O alvo é dirigido. Aí, ao senso comum, diz assim, eles vão matar eles entram na sala para matar quem foi o agressor deles, né? Quem fez bullying com eles. Não, gente, é quem não protegeu, funcionário da escola, professor, colegas que não protegeram. E outra parte mais significativa é de meninos que foram afetivamente e romanticamente frustrados. Tanto que tem uma linha que estuda a questão da masculinidade frágil, da questão uma questão de self mesmo, né? De meninos envolvidos nesses assassinatos. Então, olha só, eu estou falando e eu estou achando uma confusão o que eu estou falando, mas não eu acho que não é confusão, eu acho que é porque é muita coisa, são muitas variáveis para a gente olhar. E daí, para mim, permanece a pergunta, como é que a gente pode passar isso para os pais, para as crianças, para os professores, para a comunidade, de uma forma cuidadosa, né? Acolhendo essa angústia pela qual eles estão passando. Eu tenho tentado, não sei bem se eu estou conseguindo. Excelente, Gi, super claro. Acho que, de fato, é de uma enorme complexidade tudo isso, e a gente não tem resposta do tipo sim ou não, né? Acho que é muito mais uma discussão de todos os fatores envolvidos, ou de muitos fatores envolvidos nisso. Estou lendo aqui os comentários, Giovana, o pessoal falando que você está sendo super clara, todo mundo achando as informações muito importantes. Foram tão relevantes, me fizeram pensar em tanta coisa que eu não estou nem conseguindo organizar direito que eu quero perguntar, porque são tantas coisas, mas de fato, é muito complexo. E essa questão da mídia, uma coisa que eu vi é que parece que teve uma mudança de comportamento da mídia agora, deles estarem divulgando menos. A Daphne falou isso, não estão divulgando o nome do agressor, não estão mostrando imagens, e eu tinha entendido que era por alguma questão disso, de não glamorizar os atentados, né, a escolas. Mas fez todo sentido, pelo que você está falando, tem tantas razões, assim, tem grupos diferentes de agressores, cada um com razões diferentes para fazer os ataques, que, de fato, essa questão da mídia não necessariamente vai ser relevante para grupos diferentes de agressores, né? É mais complexo. Talvez previna alguns, Dri, porque tem alguns que veem esse glamour. Tá? Os que têm traços psicopáticos são movidos pela coisa da fama, tá? Mas aí você tem os psicóticos que não são,
E daí não é isso, daí não é o tal do efeito copycat, são outras coisas, então a gente não pode olhar só para isso. Eu penso que nesse momento eu fui uma das pessoas que fui para as redes sociais para dizer: parem de compartilhar, não mandem mais no WhatsApp de ninguém, parem. Mas a minha preocupação não era com os que poderiam copiar, era com o pânico, porque o pânico cega a gente, o pânico emburrece a gente, não no sentido pejorativo, ele de fato, ele não deixa a gente pensar direito. E aí a gente fica com as ações muito limitadas. Então, não é que não tem o efeito imitação, existe. Mas existem outros efeitos. Existem outros disparadores. Então, isso por si só não faz com que não aconteça. O buraco é mais embaixo. E, de fato, o pânico e a ansiedade, eu vi pessoas que eu conheço que são muito bem informadas, mas por conta do medo e do pânico, começaram a mandar. É isso, mensagens claramente eram falsas, fake news. Eu falo, gente, por que você está compartilhando isso? E eu acho que é por isso que você está falando, Gi, né? Dá aquele desespero da ansiedade, a gente fica cega, né? E a gente começa a agir em cima disso, e não do que é razoável, né? E acho que fora o efeito também do desrespeito com as vítimas, né? De muitas vezes esses vídeos terem pessoas, né? As vítimas sendo ali atacadas e se defendendo, né? Às vezes vira até... eu lembro que lá em Suzano teve algumas situações que ficaram assim a público, né? De pessoas que defenderam, que eu lembro de ouvir muito, assim, e acho que a gente escuta isso, né? Receio de pessoas que estavam extremamente mobilizadas porque não conseguiram defender tal e tal pessoa, porque você vai criando meio que algumas figuras de heróis, né? Ah, quem protegeu tal pessoa e tal, e às vezes a gente vê isso nos vídeos e aí, às vezes, cria até aquilo que a gente estava falando dessa ansiedade, desse pânico, né? A ponto de fazer alguém levar a faca lá para se proteger, né? Ao ponto de ficar em estado de alerta mesmo, né? Você tá... eu lembro um dia que eu estava na escola, um pouco depois do ocorrido, teve um barulho que eu nem lembro do que foi, mas foi um barulho alto, e assim, era assim, muito forte, assim, as pessoas todas se protegiam, né? Com barulho, com outras ameaças, né? Eu lembro também de discussões, né, de outros contextos, até que a gente estava falando da segurança, de tudo, de repente você criar como que chama, assim, né, tipo, você enclausurar, né, então vamos fazer, então, um muro enorme, e aí se acontece alguma coisa, um incêndio, por exemplo, né, aí é outra emergência que a gente acaba também ficando vulnerável, né, então são muitas contingências, né, para a gente pensar naquilo que a gente estava falando da cultura de prevenção. Ouvindo vocês falarem, eu pensei também nessa questão das redes, né, em relação a pensar muito mais no público do que no conteúdo em si, né? Eu lembro que, nem me lembro quando foi, mas vocês devem se lembrar daquela série das 13 razões, né, que foi também super discutida, né? E se vocês lembrarem, aquela série fala de suicídio, aquela série fala de bullying e aquela série fala de atentados também, né? Então, acho que traz um pouco também né, de uma realidade ali norte-americana, mas acho que trata um pouco de algumas fantasias, né, de algumas crenças também dos adolescentes, né, nessa questão de proteção, nessa questão de vingança, né, e acho que eu lembro que, eu não sei se é verdade, mas que teve toda um anúncio da série falando que eles tiveram consultores de saúde mental, psicólogos, né, que ampararam, e então eles tinham aqueles avisos, né, se você está vulnerável, se você está, né, num momento de tristeza, talvez não seja legal você assistir, talvez você, né, se prepare. Eu lembro que eles fizeram tipo não era live, né, mas discussões, então os atores discutindo depois, né, então é um pouco do que a gente fala até dessa parte de morte, de desastres, né? Então não é o fato de você, e acho que até do suicídio também, né? Não é o fato de você não falar, né? Mas é o fato de como você poder trazer isso com informação, né? Sem desinformação, sem as fake news e de uma forma responsável, né?
fazer as pessoas refletirem, né, sobre isso e não só, né, depositar, né, a informação. Uma coisa que eu queria comentar, isso que a Giovana falou, né, de explicar dos diferentes grupos, são informações que eu achei que são tão relevantes. O que você falou, Giovana, e várias pessoas comentaram aqui no chat que eu estou acompanhando, quando você explicou que as pessoas que sofrem bullying, elas geralmente sofrem bullying porque elas já vivem em um contexto vulnerável, né? Eu achei que são informações tão relevantes, e eu pensei, né, poxa, nunca na minha formação de psicóloga eu aprendi isso, imagino, não sei, provavelmente nas escolas não se fala sobre isso, e aí, pensando aqui, acho que foi a Cláudia Oshiro que comentou, né, de como levar isso para professores, para pais, para sociedades no geral. Uma das perguntas que veio pelo Instagram, né, o que a gente pode fazer em termos de política pública, em termos de consultório particular, né, para disseminar essas informações que são muito relevantes, que ajudam a gente a entender um conjunto de coisas, inclusive onde atuar, né? Porque é isso, são as pessoas que acabam entrando na escola e fazendo os atentados, são pessoas que já vivem num contexto de vulnerabilidade, talvez, né, como chegar nessas crianças, como dar um suporte na base, como cuidar disso, dá para ficar atento a isso, quem deveria estar atento a isso, a escola, são pessoas que convivem, não sei, eu fiquei pensando nisso, assim, de como levar essa informação para o público. Deixa eu só corrigir, então, só melhorar uma informação. Então, é assim, não é toda criança que sofre bullying que já tem esse histórico, tá? Pregresso e que fica mais vulnerável. A que está mais vulnerável ao bullying de alta duração, de longa duração e de alta intensidade. Porque certamente aqui nós estamos em 78 pessoas. Eu vou chutar, que 50 sofreram algum tipo de bullying, pelo menos uma vez na sua vida escolar, ou na universidade, algum tipo de assédio ou de violência psicológica. A questão é a pessoa que fica vulnerável à recorrência e à gravidade desse bullying. É aquela pessoa que não reage, é aquela pessoa que não tem apoio, é aquela pessoa... Ela fica, ela é desamparada. Ela está desamparada. Então, é um papel de todos. Às vezes, você tem um vizinho que é fator de proteção, que percebe que aquela criança não está bem. Eu separei... Diga, Adri, desculpa. Criança, assim, só uma coisa que eu pensei, talvez ela não reaja, ela seja desamparada ao bullying, porque ela já passou, talvez, por uma história prévia de, punição incontrolável que gerou esse desamparo. E aí, na hora que ela se vê nessa situação de bullying, ela não tem as ferramentas para reagir. Seria isso? Isso. Eu coloquei aqui, eu anotei, né, que as vítimas de bullying, deste bullying crônico e grave, frequentemente são mais vulneráveis a este tipo de bullying porque sofrem outros tipos de abuso. Por exemplo, abuso físico em casa, abusos sexuais, rejeições românticas, possuem dificuldades acadêmicas, sofrem mais punições disciplinares descontextualizadas, né? E algumas mais vulneráveis por terem problemas de saúde mental. Eu acho que essa é uma informação importante e que a gente tem que frisar, assim, não é que o bullying não é importante, gente. O bullying está ligado ao suicídio, está lá a série que a Daphne muito bem lembrou, né? Muitas histórias que a gente escuta falar, mas não é o bullying que faz o piá entrar lá em Goiás, na escola, que entrou lá e matou a professora, esfaqueou o colega, não é. A gente não pode dizer que existe essa relação linear. Eu separei um trecho aqui, entre aspas, gente, porque eu não falaria melhor. Depois, se alguém quiser e gostar, eu mando, entre aspas, na página de onde eu tirei do artigo. Ele diz assim, que as crianças, que os adolescentes, os jovens que cometem massacres em escolas, dele abre aspas, né? Estas não são crianças comuns que sofreram bullying e buscam retaliação.
Estas não são crianças comuns que jogaram muito videogame. Estas não são crianças comuns que querem apenas ser famosas. Estas simplesmente não são crianças comuns. Estas são crianças com graves problemas psicológicos. Acho que isso resume bem. Quem fala isso? O Peter Lehmann. E acho importante, né, dizer que essas são crianças que têm graves problemas psicológicos, estão inseridas num contexto altamente problemático, né, de vida, num contexto de vulnerabilidade extrema. E vulnerabilidade, né, a gente não está falando de riqueza, pobreza. Embora todos os autores da área de comportamento antissocial digam que é um fator de risco adicional, os estressores ambientais ligados à pobreza, à falta de saneamento, higiene, alimentação, desemprego, nesta seara aqui, não existe uma diferença estatística importante. Então, os dados mais recentes são de que 95% são meninos, 55% são brancos, mas tem pessoas, tem japoneses, tem pretos, tem pardos, né? A idade é enorme, varia de 11 a 62 anos. Daí ele vai descrevendo alguns casos, o cara tinha 41 anos, tinha uma questão de um transtorno esquizotípico, esquizoide, não me recordo qual dos dois, e depois de adulto, com filho, ele voltou na escola dele, que nem tinha mais ninguém lá da época, e fez um massacre. Aí se encaixa no massacre da escola, era na escola dele, do bairro dele. Então, a faixa etária é maior, né, do que a gente comumente pode pensar, que é só o adolescente que estuda naquela escola. Ele traz no levantamento dele aqui aquele moço, o Wellington, que em 2011 fez os vídeos todo de preto, avisou que ia, postou na internet, e foi, né? Ele já tinha mais idade, ele já não estudava na escola fazia vários anos, né? E voltou na escola, na mesma escola. Um paralelo que eu pensei aqui de pessoas que permanecem em relacionamentos abusivos na vida adulta já, né? Também é isso, geralmente são pessoas que passaram por histórias prévias que causaram esse comportamento de desamparo e não conseguem reagir. Então, eu acho que é isso, para entender por que uma pessoa fica numa situação de bullying e não reage, por que uma pessoa fica numa relação abusiva e não reage, qualquer história, né? Porque qual a história que elas passaram que produziu isso? E eu entendi que é um pouco esse o perfil das crianças que talvez tenham maior probabilidade de vir a ter um comportamento desse tipo, né? Isso que você falou, Adri, na verdade, são alguns fatores de risco para comportamento social em geral. E aí que está o nó, né? Por que daí ir lá na escola e matar lá na escola? E aqui no Brasil a gente tem pouquíssimas estatísticas, porque felizmente temos poucos casos. Eu estava vendo um comentário aqui, acho que já passou assim, mas acho que foi um comentário da Fernanda, falando sobre a questão de um estereótipo que tem sido feito, né? Que eu fiquei pensando, inclusive, no que a Giovana estava falando dos sinais, né? O quanto que essa informação também descontextualizada, né, e vista de uma forma simplista, pode criar, né, o que eu vi algumas movimentações também nas redes sociais das pessoas contando relatos do quanto estavam sendo apontadas como possíveis, né? Quem que é da sua turma o possível atirador, o possível, né? E o quanto isso né? Se a gente está errando, né, em produzir um contexto, né, em que alguém ache relevante, né, se expressar dessa forma, o quanto que a gente está reforçando, né, isso, das pessoas ficarem, nossa, eu sou quietinho, eu sou o que sofre bullying, né, e de repente ainda vai ter o estereótipo do potencial agressor, né, o quanto que a gente vai inflando ainda mais, né, e acho que
uma coisa que eu vi, né, nessas escolas que tiveram ataques, era muito o que de certa forma eu entendo, que era uma recusa muito grande de querer falar sobre essas questões, do tipo, a gente está aqui, a gente está vivo, vamos seguir, vamos viver, tem prova de matemática semana que vem, né? O que, de certa forma, é válido, né? Porque sim, a vida continua, mas ao mesmo tempo vai passando por cima, né? E a gente vai passando por cima e vai levantando mais coisas. Então, você não criar um espaço, né, para poder trazer. Eu lembro muito claro, assim, o quanto que muitas vezes a gente foi para lá para falar do massacre, para falar do atentado, e a gente acabava falando de casos, por exemplo, de violências outras, assim, né? Como que chama, gente? Agora me fugiu o nome, de sextorção, né? Do bullying, né? De meninas que tinham, né, fotos vazadas, né? De meninos que faziam ali violências psicológicas, né? Com meninas, com mesmo o próprio bullying, né? Então, outras questões, né? Que iam sendo trazidas, às vezes as crianças nem estavam mais tão naquele clima, né, que a gente achava que era da questão em si do tiroteio, mas o quanto que mostrava essa emergência, né, de tantas violências cotidianas e o quanto que essa postura de não ter um espaço, né, para que isso seja dito, seja falado, inclusive espaço de estrutura também, né, porque coitados dos professores, né, mais uma coisa para eles terem que fazer, né, então acho que se você não tem esse respaldo, né, de suporte para os professores, de algo institucional mesmo que produza, né, a discussão dessas violências, a gente vai só acumulando e acumulando e acumulando mais violências, né? E nesse caso é assustador, né? Você pensar que você está colocando ainda esse atestado de potencial agressor, né, em várias crianças. Imagina o medo, né? Não quero ser, né? E você falou uma coisa, Daphne, até eu mandei no chat que mandei errado, mandei só para o Denis, só compartilhei com o Denis. Aquele procedimento que eu falei é de avaliação de ameaças potenciais nas escolas. Então, ele tem uma série de passos, e para ser implementado, a primeira coisa que tem que ser feita é lidar com a negação, que é isso que você disse. Você ia lá para falar de uma coisa e não queria mais falar daquilo, porque já era desconforto. Ou a negação em termos de, não, na nossa escola não. Ou, não, meu filho não. Meu filho coleciona arma, mas é arma daquela, como é que é? Airsoft. Não tem problema. E podem ter outros indicadores, a pessoa daí não vai nem conhecer, porque ela entra nesse o termo técnico nesta literatura é negação, né? Eu acho que a gente aqui pode falar em fuga mesmo, né? Tá ali a coisa, tá na cara da pessoa e não dá para mexer nisso, né? Traz muito medo. Mas isso realmente precisa ser enfrentado. Senão você não consegue fazer nada, né? Sem falar do assunto. Eu nunca trabalhei em escola, eu não sei como é que isso costuma ser abordado em escola. Alguém tem essa informação? Se as escolas costumam fazer palestras a respeito desses temas ou não? Dri, eu espero que tenha alguém aqui que trabalhe dentro de escola. Eu tenho algumas experiências naquela linha de a intenção é boa, o procedimento é ruim. Porque você fazer uma palestra para 100 crianças, 200, 300 num auditório sobre bullying, não funciona. Qualquer coisa é mais interessante do que ouvir aquilo lá, né? É a mesma coisa do que aquelas capacitações para professores que você coloca 400 numa sala. Não, você precisa de treinamento, você precisa do corpo a corpo, você precisa escutar as pessoas, você precisa trocar informação, né? Você veja quanto material maravilhoso a gente tem para prevenção de abuso sexual, e as escolas ainda não conseguem o espaço que elas precisam para utilizar esse material, e o material está aí. Não sei se alguém trabalha em escola pode falar daí do outro lado, né? Não de quem vai lá mas de quem está lá no dia a dia, no corpo a corpo.
Eu trabalhei 20 anos em uma escola aqui em Londrina, era uma escola de aproximadamente 700 alunos. Hoje eu não trabalho mais, hoje vai fazer uns 3 anos que eu estou afastada, 3, 4 anos. E a experiência que nós tínhamos, né, com esse tipo de trabalho em relação aos alunos, é exatamente o que você está descrevendo, né? Não funcionava reunir todos os alunos, fazer palestra. Nós percebíamos que isso não tinha um efeito desejado em termos de os alunos falarem mais, os alunos procurarem mais pelo apoio dos professores, da própria orientação educacional. O que funcionou foi quando nós conseguimos introduzir, né, principalmente na grade do Fundamental 2, que era do 6º ano, daí até o ensino médio, uma aula que nós chamávamos de aula de tutoria. Então, isso envolveu todo o preparo dos professores, todo o acompanhamento desses professores que eram responsáveis por essas turmas. E aí, nessas aulas, os alunos elencavam os temas que eles gostariam de discutir. E, principalmente, eram discutidas questões e abordadas questões do cotidiano de sala de aula, dificuldade que eles tinham de relacionamento entre eles. Mas o que eu percebi, né, com toda essa experiência de trabalho? Se nós não conseguimos fazer um acompanhamento efetivo com os professores, inclusive para responder às angústias e às dúvidas que eles têm sobre o que dizer para os alunos, como orientar, né? Isso não funciona, porque às vezes o professor ele vai levar conceitos e preconceitos que ele traz, né, da história de vida dele, das regras que muitas vezes eles têm. Então, foi um trabalho, e a escola mantém esse trabalho, eu acho que é muito interessante, porque os alunos, nesse espaço, né, mais de grupo, e não num espaço tão grande, eles se sentiam mais à vontade para trabalhar com essa condição de trazer problemas e, junto com o grupo, buscar soluções para esses problemas que estavam acontecendo, né? Então, a gente conseguiu criar essa dinâmica, mas é um trabalho de formiguinha. É um trabalho que precisa ter um psicólogo na escola para acompanhar, né? Porque a sensação que eu tenho ao longo de tantos anos trabalhando com as escolas é que as escolas, né, e a própria equipe de direção, coordenação, eles têm muito desejo, eles têm boa vontade, mas eles não sabem como fazer. Com relação a essa discussão sobre escolas, uma coisa que a gente tem visto nos últimos anos é um discurso que desvaloriza muito o professor. Essa discussão toda do escola sem partido, do vamos botar os nossos filhos para vigiar o professor e filmar o professor para ver o que ele está falando, se ele está falando de coisas. Eu imagino, eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Eu tenho a impressão que isso fragiliza muito até essa experiência de que a escola é um lugar seguro, que a escola é um lugar onde eu posso confiar, que eu vou estar em boas mãos, porque agora eu estou nas mãos dessa ameaça que tem que ser filmada e controlada. Vocês veem alguma relação disso? Enfim, claro que não dá para a gente fazer uma associação direta, mas como é que vocês veem isso com relação a esse tema que a gente está discutindo? Denis, um colega, falou belamente ali no chat, estreitamente nessa direção que bem direto com o que você está falando. O problema é muito maior, né? Você tem, isso que você está falando é seríssimo, atinge direto a saúde mental dos professores, a qualidade da comunicação, o espaço mesmo, o lugar de direito desse professor de exercer o seu ofício, a sua arte mesmo. É muito complicado. É um cerceamento, né, que, na minha avaliação, ele incide diretamente sobre a saúde mental. Quer dizer, é o que a gente está falando desde o início, um pânico criado, um alerta contínuo estabelecido para esse profissional, que acaba não sendo cuidado, acaba sendo desvalorizado, acaba sendo, não tem
perde o seu espaço, perde sua referência, sua identidade como professor. E isso adoece. A quantidade de professores doentes eu vejo na universidade. A quantidade de colegas doentes. E, de uma certa maneira, alunos também, né? Porque o aluno é colocado nesse lugar de vigilância, de alerta. Que parece que, inclusive, aumenta ainda essa sensação de risco para os professores, né? Porque, ainda assim, eles também vão virando alvos, né? Dependendo do que eu falar, né? Tal posição de um aluno, né? De alguma ideia, pode me fazer virar um alvo, né? Em alguma situação. Então, imagino o tamanho do desconforto, da aversividade do ambiente, né? Quando justamente quem deveria, né, criar, né, esse ambiente propício para a aprendizagem está sendo atingido por isso, não vai garantir, e aí não tem como, né, ficar ruim, acho que para todo mundo, né? É um ambiente que não é nada propício, né, para troca, para aprendizagem. Eu escuto bastante, assim, de educadores, tanto no contexto público quanto no contexto privado, né? Esse receio, muitas vezes, né? De como falar, inclusive, de coisas básicas, né? De chamar atenção porque o aluno está falando durante a aula, né? De dar uma nota ruim. E, às vezes, esse medo, né? Imagina se há ali uma retaliação, né? Simplesmente por conta de um descontentamento, por conta de uma nota. Então, o quanto que vai inibindo, né, até essa espontaneidade dentro da sala de aula e acaba ficando um ambiente ruim para todo mundo, né? E fragilizando essa relação professor-aluno e a relação da escola com a comunidade também, né? Eu estava vendo essa semana um professor que foi processado porque deu aula de teoria da evolução no ensino médio. É muito maluco pensar esse tipo de coisa. Eu fui xingada numa rede social, uns anos atrás. Não foi na rede social, não, foi naquela avaliação semestral que os alunos fazem, dizendo que essa professorazinha que quer ficar enfiando goela abaixo essa coisa de darwinismo, porque eu estava ensinando o modelo de seleção pelas consequências. E eu fui chamada para que isso fosse compreendido, quer dizer, a coordenação queria saber o que é que eu estava falando. Não me ameaçaram, não falaram que iam me mandar embora, mas eu me senti coagida, eu me senti ameaçada. É muito preocupante isso, né? E talvez pensar nessa prevenção é repensar tudo isso que está acontecendo hoje e esse movimento, né, precisa mudar, né? Esse tipo de postura com relação à escola. A Aline falou uma coisa ali no chat. Gente, vocês me seguram, senão eu vou falando, tá? Mas a Aline falou uma coisa ali que eu acho que vai alinhavando várias coisas que a gente está falando aqui, de que tem uma proposta, então, que já é uma coisa antiga, mas que agora parece que ressurgiu de termos psicólogos nas escolas. Eu, por vezes, sou muito pessimista, porque a nossa realidade social, acadêmica, é tudo tão precário, está tudo tão precarizado, que aí eu penso assim, uma pessoa que vai fazer um concurso para trabalhar na escola, nem sempre vai ter uma formação adequada, vai chegar nessa escola numa linha de frente, uma atribuição assim, com peso nas costas de resolver esse problema. Eu digo muito para os meus alunos, né? Nossa formação é generalista nas universidades, e as pessoas saem, muitas vezes, da universidade com o financiamento da universidade para pagar. Então, ela vai fazer qualquer concurso, mesmo numa área que ela nunca estudou e que ela nunca gostou. Então, o problema é muito maior, né? Sim, é importante termos os psicólogos, a gente precisa ocupar os nossos lugares, mas, como a Kellen falou, é trabalho de formiguinha, né? Porque, ok, vai ter uma pessoa lá que pode até, usei essa palavra várias vezes aqui hoje, bem intencionada,
Mas o quanto ela pode se responsabilizar por isso? Eu estou acompanhando aqui o chat e tem algumas perguntas que ficaram um pouquinho para trás, algumas, inclusive, que não tem tanto a ver com onde a gente está agora. Alguém gostaria de fazer algum comentário a mais sobre essa questão dos professores? A Juliana comentou aqui, lembrei que no retorno das aulas, após o auge da pandemia do Covid, algumas escolas criaram protocolos de ação, pensando em saúde biológica, emocional e social. Seria possível, viável, criar protocolos para esses contextos de violência, protocolos de prevenção e pós-venção? Eu acredito que sim. Eu acho que, da mesma forma que a gente fala, até pensei agora, quando a gente fala de desastres, né, a gente fala muito do plano de contingência. E, teoricamente, todos os municípios deveriam ter planos de contingência para situações de emergências e desastres. Cada vez mais, né, não é dito qual tipo de desastre, né, genérico, né, mas de uma forma, acho que esse tipo de situação tem acontecido e tem ganhado relevância, né, para pensar em planos de contingência. E a ideia seria pensar em ações mesmo, né? Então, até mesmo como a gente estava falando, a gente precisa tomar cuidado para não ser algo sensacionalista e criador de pânico, mas de repente você pensar mesmo em rotas de fuga, né? E isso não se aplica só a um atentado, mas de repente para uma situação mesmo de incêndio, né? Para uma situação de um desabamento, né? Então você saber onde tem uma saída de emergência, né? Você saber onde tem um extintor, né? E acho que vai em vários níveis, talvez esses protocolos, né? Acho que pensar em criar muito preparo, né, emocional, inclusive para gestão, para profissionais, para professores, para demais profissionais, né, para você ter todos os profissionais alinhados com isso, né, e não alinhados no sentido de estar, né, hipervigilantes, de estarem, né, ansiosos e preocupados com aquilo, mas estarem seguros, né, do que fazer numa situação de emergência. E dá para pensar, né, eu acho que aí é uma questão muito específica, né, de cada contexto, de cada tipo de escola, de cada equipe, né, a gente está falando de escolas que vão ter, sei lá, 50, escolas que vão ter 5.000 alunos, né, então, a gente pensar, né, em todas essas contingências, né, em todas essas etapas, até mesmo de pós-venção, né? Muitas vezes acontece. Eu já vi muito em relação, por exemplo, a pequenas emergências, né? Então, às vezes, um caso de suicídio dentro da escola, né? Ou até mesmo algum homicídio dentro do espaço da escola, de ações que vão fazendo um pouco daquilo que a gente estava falando, né? De uma ação mais emergencial, mais intensiva no começo, e depois de algo que vai se mantendo a longo prazo, né? Mais espaçadamente. Mas acho que muito a ver com o que a gente estava falando dessa importância de algo que não seja pontual e que não seja, né, como a gente falou, né, uma pessoa falando para tantas pessoas. Isso não é nada vivencial, né? De repente você ter uma ação mais próxima, né, das pessoas vai fazer com que a gente consiga, inclusive, entender quais seriam as barreiras para a adoção desses protocolos de segurança, né? Às vezes, né, a gente vê algumas situações, né, o quanto que tem pessoas que vão correr para o banheiro, né, tem pessoas que vão pular muro, né, e vão se colocar mais em risco, tem pessoas que vão tentar segurar, né, como já aconteceu em alguns eventos, ficar à frente, né, dos atiradores, dos agressores. Então, acho que poder pensar, né, em todas essas questões envolve um pouco do que a gente estava falando da cultura de prevenção também, né? Então, acho que falando um pouco, né, sobre essa ideia do protocolo, eu acho que seria algo a se instalar com certeza em todas as escolas, né? E, Daphne, existem protocolos, bons protocolos publicados no Brasil, desenhados para situações como essa, ou é algo ainda a ser desenvolvido no Brasil para poder se apresentar para uma escola, para uma instituição?
Denis, eu não conheço, não vou dizer que não existe, mas eu não conheço. Não sei se a Giovana conhece algo nesse sentido, mas um pouco do que... Não, acho que algo já pré-estabelecido, não. Acho que uma coisa que é pensada, né, geralmente, é pensar em adaptação de alguns protocolos, mesmo pensando nas agências, né, de defesa civil, bombeiros, né, e pensar em ações nesse sentido, mas eu não conheço. Isso, Denis, seria o que fora, né, chamam desses procedimentos de reação e os procedimentos de proação. Eu desconheço no Brasil. O que eu já vi bastante aqui é outro tipo de questão, de procedimento que a gente poderia, talvez, encaixar ali no de proação ou se assemelhe, que são as pessoas que trabalham com esses movimentos de cultura da paz. E eles têm alguns procedimentos para mediação imediata de conflitos, que talvez seja um esboço de alguma coisa, mas eu desconheço como política pública. Porque eu acho que você perguntou em termos de política pública, né? Um protocolo... Eu penso até protocolos que estejam publicados e que possam ser apresentados para as escolas, possam ser, enfim, distribuídos de alguma maneira, porque eu penso, se a gente aqui está falando, né, vocês estudam isso e tem pouco conhecimento de protocolos como esses distribuídos no Brasil, imagina esses professores, diretores de escola, coordenadores, como... Bom, esse que você tem na mão é um, né? Esse aqui tem, eu peguei para ver o nome certinho, ele tem toda uma parte teórica que dá o fundamento, porque não adianta, é aquela questão da palestra para 400 pessoas, não adianta você falar, a pessoa tem que entender. E aí a parte 3 é o projeto a ser posto em prática. O nome do projeto é Violência Nota Zero. Então, vai desde avaliar situações de violência na escola, intervenções como um todo, intervenções em sala, intervenções a alunos específicos, intervenções a professores, cuidando do profissional, e parceria família-escola, no enfrentamento à violência. Então, nós temos, né? Alguém mandou até o link, eu acho, do livro para comprar na Amazon. Não sei quem foi. A Fátima disse que estava esgotado na Amazon, ela conseguiu, parece que, comprar no site da editora, que é a editora da Universidade Federal de São Carlos. É interessante ser uma publicação de uma universidade pública, porque isso aumenta a possibilidade de disseminação de material como esse. E quando elas implementaram, foi um projeto bem grande, em várias cidades, foi testado sistematicamente, se eu não me engano, é parte da tese de doutorado da Ana Karina, que hoje é professora aqui na Federal do Paraná. A Ruana escreveu aqui, penso que a escola tem perdido um fator fundamental da relação professor-aluno e do processo de ensino-aprendizagem, que é a questão do vínculo. Tudo fica muito distanciado e objetificado. Eu acho que tem a ver com várias coisas que a gente vinha falando aqui, né? De como o professor está sendo desvalorizado em muitos âmbitos aí da formação, né? E a Aline também comentou, existe uma lei federal que fala da promoção da cultura de paz e prevenção de violência, porém ficou na lei, não foram desenvolvidos projetos efetivos até onde eu sei, né? Talvez a gente tenha que, enquanto comunidade, pressionar para que leis como essa sejam implementadas, de fato, né? E não ficar só na lei. A Giza está falando aqui de um diretor de uma escola com 700 crianças que chamou uma segurança privada para fazer um plano de segurança. Nessa semana, Giza, agora por conta dessas ameaças de ataque? Foi, nessa semana. E chamou a segurança que ele, segundo ele, é do Mossad, do exército israelense, para fazer um plano
para eles implementarem segurança. Eu tenho uma impressão que é exatamente isso que essa cultura de ódio que vem sendo vendida há 4 anos está querendo. Que a gente crie pânico para a gente comprar mais arma, para ter maiores, né, para vender arma e chamar segurança e comprar, blindar as escolas, encher de metralhadora. Ela me dá uma impressão de que a gente está... Esse tipo de posição é exatamente a reação que eles querem produzir. Eu fui chamada para prestar uma consultoria muito rápida semana passada, e a instituição de ensino disse assim, não, uma orientação básica nós já demos. A gente contratou mais seguranças, diminuíram as folgas, aumentaram o contingente de seguranças, e já falamos que quando identificarem indivíduos suspeitos... Ali eu parei e falei, o que são indivíduos suspeitos? Né? Como? Quer dizer, qualquer indivíduo que tiver com uma mochila, qualquer indivíduo que tiver de boné, qual que é o estereótipo? Tem que estar de capa preta? Né? Tem que ter esse estereótipo, quer dizer, você contrata o segurança e vai resolver? Não vai, né? Não vai. Mas é a mesma coisa que eu vejo acontecer nas cidades, né? A gente vai cercando os prédios, enchendo de muros e grades e coisas, e vai cada vez mais deixando a rua livre para a criminalidade, porque ninguém mais circula na rua. Ao invés de fazer o movimento inverso, que faz prédio com o térreo comercial, aumenta o número de comércio de rua para ter mais circulação de pessoas, e aí as pessoas estão na rua, as pessoas estão compartilhando o espaço público, né? E aí a escola entra nessa mesma lógica, me parece, sabe? Em vez de você vivenciar o espaço da comunidade, você vai tornando esse espaço cada vez mais ilhado e encastelado, né? A gente vai se encastelando. Hoje, Denis, baseado um pouco aí no que você está falando, eu tive uma cliente hoje que estava tudo certo para o filho adolescente ir para a escola, ela e o marido tiveram conflitos, porque cada um decidiu uma coisa, e, no final das contas, iam mandar o filho para a escola. E aí, quando resolveram levar, quando viram que tinha um carro de polícia na porta da escola, e era escola particular, tudo de alto nível, resolveram levar o filho de volta para casa, porque eles ficaram com medo de um policial, de repente, uma bala perdida e atingir o filho. Então, quer dizer, já saiu daquele contexto de ser só mesmo, que é isso que a gente está falando de crianças de 11, 12, 13 anos que estão levando faca para se proteger, mas que muitos pais estão vendo esses como jovens infratores, né? E aí o medo já não é mais a situação do ataque à escola, já é a proteção da escola causar um disparo de uma arma, ocasionar a morte do filho, e o filho voltou para casa revoltado, frustrado, teve um conflito com os pais, praticamente... e veio parar no consultório, porque crise de ansiedade, todo mundo pirando, por causa do policial que estava lá para defender, virou o fator de risco, de perigo. A proteção virou ameaça. Eu estou vendo que a gente está chegando nos últimos 10 minutos aqui desse evento, né? desse debate, e acho Denis. Fátima. Posso falar? Oi, tudo bem, gente? Tudo bom? Boa noite. Eu estou vendo aqui, estou corroendo a unha para variar, porque eu queria contar uma coisa bem rapidinho, assim, do trabalho que eu fiz no meu doutorado, e já faz muito tempo, que era a intervenção numa comunidade carente para a prevenção de delinquência. E foi uma pena, mas esse projeto durou, acho que uns 10, 12 anos, e né, ele era da Universidade aqui, Estadual de Londrina, e a gente tinha um modelo que aproveitou
todas as oportunidades, vamos chamar assim, e todos os recursos da comunidade. E aí a gente tinha uma espécie de contraturno para as crianças, onde também eles tinham lazer, eles tinham apoio escolar, inclusive apoio até para a higiene, alimentação mais adequada e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente criou uma ficha super simples, nós identificamos as crianças com mais dificuldade na comunidade, e uma ficha super simples de acompanhamento escolar, onde alguns comportamentos bem específicos eram pontuados pelos professores, e a gente acompanhava também esses alunos na escola. E, por outro lado, a gente tinha os grupos terapêuticos, onde a gente reunia de 6 a 8 crianças, éramos estagiários do curso de psicologia, e eu fiz uma avaliação do protocolo, através do protocolo do YSR, que era um instrumento de autoavaliação, e peguei exatamente a categoria de agressividade e comportamento antissocial, e a gente especificou um pouco mais aqueles itens, né? E com base nesses itens, a gente fazia um programa de desenvolvimento de comportamentos incompatíveis no grupo, e também ele era a ponte para a gente fazer acompanhamento escolar. Por outro lado, a gente aproveitou todos os espaços da comunidade, por exemplo, nos fins de semana, as creches, as praças, onde a gente podia, a gente abriu alguns tipos de atividades para a comunidade, para frequentar. E mais para frente, a gente começou a fazer grupo de mães, pais, quem quisesse, mais para frente. Isso já foi uma etapa 2, quando eu já estava aposentada, na prefeitura, e a gente fazia os grupos para desenvolvimento de práticas positivas de manejo de comportamento das crianças. O que a gente descobriu era que a gente precisava fazer esse trabalho de revivência com as mães para que elas pudessem, porque elas eram, né, geralmente as mães frequentavam, elas eram pessoas que tinham vivido experiências muito ruins e práticas educacionais, né, junto aos pais delas, muito aversivas e muito abusivas e tudo mais. Depois isso acabava se perpetuando, né, com os companheiros e tudo mais, enfim. Gente, olha, eu consegui avaliar pouco, porque logo, né, depois que eu comecei a conseguir instrumentos tal para avaliar o processo como um todo, a gente teve um problema aqui na prefeitura, e aí houve um rombo financeiro grande. Eu já era uma assessora daí da secretaria, uma assessora técnica, não uma assessora política da secretaria, e aí o projeto foi aos poucos minguando, acabando, né, e eu saí também. Na verdade, eu fui saída, né, porque acabou a verba, enfim. E assim, até onde a gente conseguiu avaliar, tinha um resultado muito bom. E apesar de ser uma coisa complexa, assim, do jeito que eu estou descrevendo aqui bem rapidamente, não era complexo de realizar, entendeu? Assim, a estrutura era mais ou menos essa. A gente tinha a oficina para eles aprenderem algumas coisas de trabalho, e até mesmo de aproveitamento de alimentação, quer dizer, vamos criar um ambiente que seja pró-social de maneira geral. Então, como os pais não tinham, né, condições de acompanhar na escola, por vários limites que eles tinham de repertório, os estagiários acompanhavam também as crianças, mas com coisas muito simples, fichinhas que os professores pontuavam, que eram 4, 5 itens, né? Um instrumento que a gente aproveitou foi da bateria do Akemba, né, da Seba, e foi muito útil, assim, né? Então a gente pegou, decompôs um pouco para a gente poder prever o que podia aparecer nos grupos, e trabalhamos um modelo meio FAP, assim, que naquela época ainda a gente não podia contar que era FAP nem nada, mas foi muito legal. E aí eu imagino a quantidade de trabalhos que a gente tem assim no Brasil, e que tem pedaços, por exemplo, o trabalho com prevenção de abuso nas escolas. Então, a gente tem pontos para começar de programas. Esse que eu estou descrevendo foi muito pouco avaliado,
mas que foram, né, a Lúcia Williams fez excelentes, do pessoal de Curitiba, e que avaliou. Então, a gente tem pontos de partidas para a intervenção comunitária, e a gente tem pontos de partida para a intervenção nas escolas. Então, eu só queria contar isso e mostrar que talvez a gente tenha pontos de começo para a gente não se sentir tão desamparados, entendeu? Que funcionam. De alguma maneira, a gente cerca um começo, pelo menos, né? Então, é só isso, assim. Muito legal, Fátima. E acho que vai nessa linha que a gente está falando, né? De aproveitar os espaços da comunidade, envolver a comunidade nessas ações, e fazer da escola, de fato, a escola ser parte da comunidade, não se isolar. É. Fátima, eu achei que você ia contar outra coisa do teu projeto. Fiquei aqui esperando. O que eu ia contar, Gi, que eu não contei? E botaram fogo dentro da sala e te trancaram lá dentro. Ah, então, olha, quase, né? Trancaram as estagiárias lá na clínica. E eu, na verdade, assim, eu quase fui, não sei o quê, porque teve uma situação muito engraçada, lá acho que a Giovana acompanhou um pouco isso, em que os alunos, a gente levou para visitar os laboratórios, os alunos não, as crianças e adolescentes, né? E aí a gente levou para ver os laboratórios de psicologia experimental e tal, várias coisas da universidade. E eles se encantaram com os ratos, né? E aí eles voltaram na próxima semana com uma porção de ratos para doar para a universidade, aqueles ratos de bueiro mesmo, ratos pretos, tal. E aí, não, teve de tudo, teve fogo na clínica, teve de tudo. E aí eles voltaram com esses ratos, né, para a gente na universidade, os alunos ficaram, meu Deus, né? A gente recolheu os ratos, tal, levou para o bioterista, e ele deu fim nos ratos, mas a gente não falou nada para eles, e eles descobriram. A gente manejou mal o negócio ali, e aí eles ficaram revoltadíssimos, foram embora, e me fizeram um desafio, porque eu tinha participação eventual nos grupos, eles me conheciam, sabiam que eu era meio chefe ali. Então, eles me desafiaram para ir à noite na comunidade deles, numa igreja que só tinha uma lâmpada, porque eu conhecia a igreja, sozinha para conversar com eles, para eles poderem falar o que eles estavam achando, para ver se eles iam voltar para o grupo. E aí foi nessa vez que eu corri um grande risco de morrer, né? E aí eu me lembro até hoje a tragédia, assim, que meu marido, meus filhos, você vai morrer, pelo amor de Deus. Eu falei, não, agora eu vou ter que confiar no trabalho que eu estou fazendo e vou lá. E fui, deu tudo certo, a gente conseguiu resgatar essa molecada. Mas é um pouco isso, era numa comunidade que era equivalente à Rocinha, mais ou menos, do Paraná. A Kelly está fazendo assim, a Kelly acho que acompanhou um pouquinho. Mas teve de tudo, assim, é pitoresco o negócio. Acho que a Giovana lembrou um pedaço de uma coisa e de outra. Foram as estagiárias que ficaram presas na sala, que eles puseram fogo. A gente escolheu uma estratégia ruim, né, para fazer um trabalho lá, e aí foi um inferno. Mas é isso, gente, dá de tudo, mas a gente aprende, né? E vale a pena. Eu acho que essa é a maior mensagem, né, Fátima? Você foi uma das inspirações para eu entrar na área e de lá não saio. E realmente vale a pena, né? Vale sim. Muito bom. Projetos de experimentação. Tem um comentário ótimo aqui da Aline. A escola precisa ser compreendida no âmbito de uma conjuntura social que vivencia uma violência urbana crescente. A comunidade escolar, como um todo, é uma vítima que precisa de cuidado e acolhimento nesse momento, e não de práticas mais violentas de segurança. Concordo muito com isso. Uma situação que realmente entristece, essas saídas parecem focar apenas em ampliar a segurança. Veja a riqueza dos projetos que foram relatados aqui hoje. Nossas escolas, nossa sociedade precisam muito mais disso. Perfeito, Aline. É isso, né? Acho que é disso que a gente está falando, envolver mais a comunidade em tudo isso. Fátima, que projeto lindo. Você, a Kelly, relataram experiências muito, muito bacanas. Eu queria pedir para a Giovana e a Daphne, a gente
está já perto de encerrar esse debate, essa conversa. Então, se vocês querem fazer algumas considerações finais para a gente encerrar aqui antes da gente encerrar aqui essa conversa. Acho que só para ser rápido, né? Eu acho que lembrar de algumas afirmações, né? Eu acho que às vezes a gente, numa situação de crise, precisa ter esses parâmetros, né? Então, acho que lembrar o quanto que a gente tem que promover e acreditar, né? Que a escola é um espaço seguro, que a gente tem muito o que fazer para garantir, né? Com que isso aconteça. E um pouco pegando o gancho da Fátima, né? Eu acho que pensar que de alguma forma, tudo é aprendizado, né? Eu acho que, de forma nenhuma, romantizando ou naturalizando, né, essas situações de violência, é pensar que a gente aprende, né, com as situações e a gente pode sempre aprender com tudo que acontece para poder, né, ter ali ações melhores, pensar melhor, né, sobre toda essa sociedade que a gente quer viver, que a gente quer, né, se a gente quer viver, que a gente precisa construir, né? E eu, além de agradecer a confiança do Denis, da Adriana, do pessoal da Díade, e a parceria de sempre, queria terminar do jeito que eu comecei, com aquela frase, né, de que não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis, mas que eu acredito profundamente que quem escolhe psicologia, quem escolhe ser educador, seja pedagogo ou educador, com outra formação, em outra disciplina, escolhe sabendo que são profissões muito difíceis, são ofícios muito difíceis. Então, eu me sinto assim um pouco impotente, porque não há essa resposta, e às vezes seria muito bom se a gente tivesse uma resposta, mas esse pensar em conjunto, esse estar disponível para isso que me faz persistir e querer trocar com vocês esse conhecimento, essas experiências. Então, só agradecer, sempre muito bom estar aqui. Eu queria comentar uma coisinha também, antes da Adriana encerrar aqui, que eu estou falando muito aqui, mas eu queria só comentar com vocês que essa atividade de hoje, ela é parte de um curso que a gente está fazendo, que a Adriana Fidalgo, que está coordenando na Díade, que é um curso sobre a atuação do analista do comportamento em emergência, crises, emergências e desastres. Nesse curso, a gente tem aulas da Daphne falando da experiência dela na escola Raul Brasil. É Raul Brasil? É isso, né? Tem aulas da Giovana também, falando sobre, enfim, temas próximos a esse que a gente está conversando. E eu quero comentar o quanto a Adriana tem tido um papel importantíssimo nesse curso e teve um papel importante nesse evento que a gente está fazendo hoje aqui, nessa conversa. Semana passada liguei meio no desespero para a Adri, me ajuda a organizar aqui, me ajuda a pensar nesse evento, e ela prontamente, como sempre, tem sido uma parceirona de trabalho. Então, eu queria só contar para vocês do quanto a Adriana tem sido parceira nesse projeto todo aqui. Adri, passo a palavra para você, tá? E paro de falar aqui. Bom, gente, queria agradecer esse espaço, foi riquíssimo. Eu acho que uma das coisas que eu sei que eu vou fazer acabando aqui assim que esse vídeo sair no YouTube, encaminhar para muitas pessoas. Comecei a live angustiada, um pouco assim, é isso, né? Sem saber, feliz de estar aqui e procurando por respostas. Eu acho que essa discussão, a vontade que eu tenho de compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder, passar para grupos de WhatsApp, porque é o que a gente vinha conversando antes de começar a live, né? O melhor caminho de combater isso é com informação de qualidade. E foi isso que eu ouvi aqui hoje, todo mundo, todas as participações foram muito boas. Obrigada. A Giovana, a Daphne, todo mundo que assistiu a aula, que perguntou, que conversou, que deu exemplos no chat, foi excelente. Muito obrigada. Também, Adri, antes da gente encerrar,
alguém está comentando aqui, né, que pena que esse assunto geralmente só é falado quando acontece algo. Isso acontece muito na comunidade em geral, mas, como eu disse para vocês, a gente tem trazido esse tema na Diad, tem conteúdo disponível gratuito na plataforma diadlab.com sobre esse assunto de emergências e desastres. Então, quem quiser conhecer mais também é só acessar e é só fazer um cadastro sem precisar colocar cartão de crédito ou qualquer coisa assim, que consegue ter acesso a todo o conteúdo gratuito que tem lá disponível. Bom? Tá ótimo, acho que é isso então, pessoal. Boa noite, a gente se vê na próxima semana. Obrigado a todos, foi um prazer estar aqui com vocês. Tchau, pessoal.